Hã? Ah, não, Joel. Tá certo, tá certo. O Joel. Boa noite, Joel, tudo bem? Tudo bom, Vilela? Como é que você tá? Estamos aí, né? Tentando digerir as notícias com informações que estão chegando a todo momento. E eu imagino que você também tem trabalhado muito aí nos últimos Meu Deus minutos do e céu. horas aí, né? As últimas 12 horas foram sinistras, cara. Acho que fazia um. Não foi o que eu trabalhei no mês passado. Marcelo, tá bom, querido? Tudo bem, Joel? Beleza. A gente tá, ô Vilela, a gente tá processando ainda o que aconteceu. Eu liguei o Pimentel ligou pra mim também na parte da tarde. Para Tá entender, processando. ver. O que Foi que. um dia histórico hoje, cara. Desculpa, Pois pode é. falar. Não, é isso que eu queria que você falasse, né? Por que que ele é histórico? Por que que tá falando que é a maior operação? O que que. Você estava ouvindo o papo da gente com o Pimentel agora? Sim, sim, Sim. tava. O que que você pode completar pra gente e dar essa dimensão do que foi essa ação policial hoje? Tá, foi a ação mais letal da história do Rio de Janeiro, tá? A última, a mais letal antes dessa era 28 mortes. A gente já tá contando 64. Já tem veículo de mídia falando em 67. Então quer dizer que triplicou esse número né, duplicou esse número de mortos Nesse na história do confronto? Rio de Janeiro. E assim, foi uma investida do Estado contra o Comando Vermelho, uma investida que deveria ter sido feita mesmo de verdade. E foi um dia com muito sangue, cara. Muito sangue, morte de 4 policiais, de 60 pessoas que uma parte delas a gente ainda não sabe quem são. Eles ainda estão coletando os nomes dos mortos e essas coisas. E isso é um dia histórico porque isso daqui vai mostrar um pouco de como vai ser a segurança pública no ano que vem. Se essa ação tiver uma aprovação popular grande, tenha certeza que essas operações elas vão se repetir com esse número de mortes e vai ser assim as ações a partir desse momento. O Pimentel fala como policial, né, como ex-policial. Eu falo basicamente como pesquisador, mas pesquisador que entende que a polícia precisa ir para o embate contra homens armados de fuzil e não tem como você ir para um embate desse sem armas e sem trocar tiros. Não existe. Mas quando a situação tem tantas mortes assim em um dia, a gente precisa aceitar e pensar a forma de fazer isso daí. Se é usando blindados, se é usando as Forças Armadas, se é usando cerco de neutralização maior. Até porque 4 policiais das Forças de Segurança do Rio de Janeiro foram mortos. Isso são baixas absurdas assim para o sistema. Foram 2 caras do BOP, o BOP tem pouco efetivo, então são baixas significativas. Uma das baixas era um cara que era novo no sistema, na segurança pública, tinha acabado de se formar, estava aí um mês e pouco. E o outro é do Máscara, né? Que eu particularmente conhecia, tive contato com ele. Para vocês terem uma ideia, o Máscara, olha só como é que é a vida no Rio de Janeiro. O Máscara, ele ajudou a prender o Elias Maluco. O Elias Maluco foi o cara que recrutou o Doca. Hoje, o Máscara morreu 20 anos depois, o Máscara morreu na mão do Doca, que foi recrutado pelo cara que ele prendeu há 20 anos Nossa, atrás. É, é uma coisa que parece filme, sabe? Parece história de filme e total, tal. total. E essa falta de diálogo, e aí eu coloco esse ponto, tá? Essa falta de diálogo entre o governo federal e o governo estadual tem que acabar, cara. Tem que acabar. Ou coopera todo mundo, ou não vai, não, a gente não vai dar jeito na segurança pública desse país, não vai pelo menos melhorar. Como o Pimentel disse, se o governo estadual e o governo federal quer que esses territórios continuem tomados e etc., assumam isso e acabou. Faça igual no México. Ó, esse território é de fulano, sinalou é de fulano, sinalou é de ciclano, o governador que vai entrar é deles, é desse aqui, e já era, entendeu? Hoje foi um dia complicado. Eu tô processando ainda, viu, Vilela, viu, Marcília? É por isso que eu não tô sabendo muito bem me posicionar no momento, porque eu ainda tô processando essa situação, entendeu? E não dá pra ninguém comemorar, né? Porque como você falou, foi um banho de sangue, né? Ô, Por mais bem sucedida que tenha sido, é triste, né? E eu vi também que ele foi uma operação justamente quando tinham várias pessoas do Comando Vermelho de outros estados que estavam no Rio de Janeiro, né, naquele momento. Perfeito. O que o Comando Vermelho tem feito? E isso é importante que a gente traga aqui para vocês. O Comando Vermelho ele tem aberto hotéis, tá? Dentro do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão e principalmente da Rocinha. Eles constroem prédios e eles vendem essas suítes
para que os caras de outros estados que sejam faccionados possam ficar lá e ficar escondido de boa, porque veja só, para invadir esses dois locais, quer dizer, para entrar nesses dois locais foi preciso 2.500 policiais com toda a tropa de elite, tanto da Polícia Civil quanto a militar. Então foi preso sujeito do Pará, sujeito da Bahia, do Espírito Santo, caras faccionados de várias facções que estavam escondidos ou passando um tempo ali dentro do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Na Rocinha já foi encontrado também cara do Ceará, do Pará, de todos esses lugares, e foi emitido mandados de busca para achar esses caras também, e acharam um pessoal desse. Eles prenderam 80 pessoas, essas 80 pessoas, uma parte significativa desses números eram de pessoas que não eram dali da Penha, que não eram do Complexo do Alemão, que eram, evidentemente, de outros lugares e acabaram vindo para lá. Mas isso está muito comum. E sabe o que acontece, Marcelo? O TCP também está fazendo isso. Os caras vêm, os caras aprendem o know-how, voltam para outros estados com aquele know-how que eles aprenderam do Comando Vermelho de tomar ali os principais serviços da vida cotidiana. Por exemplo, vamos lá. Venda de maconha é uma porcentagemzinha do que os caras ganham. Venda de pó é outra porcentagem. Mas quantas pessoas usam pó e maconha? De cada 100 pessoas, quantas usam pó e maconha? 10, sendo mais generoso. E internet, quantas pessoas usam? Né? E pão, quantas pessoas comem? E energia, e água. Então, esses serviços básicos que a internet já pode ser colocada, é o que tem dado muito dinheiro. Os caras aprendem esse know-how aqui, voltam para suas localidades, e a primeira coisa que eles fazem é esse sistema miliciano de tomar conta dos serviços da vida cotidiana, e isso é domínio de território, entendeu? Você não está dominando só o local com arma, você está dominando a informação do local, você está dominando água, você está dominando energia. Tipo assim, você está dominando água, energia e informação. Se você corta essas três coisas, a pessoa morre, entendeu? Ela morre para o mundo. Entende como é que é o nível de controle na vida das pessoas? E nesse sentido, acho que o Comando Vermelho ainda não atingiu o grau de complexidade que o PCC, por exemplo, em São Paulo, né? O Comando Vermelho, ele é mais regional, atua mais com o miliciano, o PCC já tá num caráter superior aí. Os dois estão lavando dinheiro, os dois estão em períodos de infiltração em vários espaços, em vários lugares. A questão é que o PCC ele tem uma sistemática de hierarquia e de controle disciplinar que é muito mais organizado do que o Comando Vermelho. Vou dar um exemplo para vocês. Funciona mais ou menos como matriz e filial. Se o André do Rap der uma ordem na Bolívia, a ordem é cumprida em Roraima e a ordem é cumprida em São Paulo. No caso do Comando Vermelho, o Marcinho VP não manda no cara do Comando Vermelho de Rondônia, de Roraima ou do Pará. O que ele faz é emprestar o nome dele e fornecer pó para esses caras. Enquanto o PCC ele tem essa ordem mais rígida. O PCC adotou um modelo de controle dissimulado, que é o controle do seguinte: eu estou aqui, mas eu não preciso necessariamente estar com armas para mandar. Só que se eu precisar, você sabe que eu entro. No caso do Comando Vermelho, ele adotou franquias de ocupação, que seria o seguinte: eu ocupo esse lugar, eu fico aqui armado e eu controlo toda essa população que está aqui. Tem questão de topografia, tem questão da questão policial do Rio de Janeiro também. Isso está se replicando na Bahia, esses dois modelos, com as 21 facções criminosas que a gente tem lá. Eu não sei se eu consegui explicar direito.